Uma cidade fantasma. Foi no que se tornou Donetsk. São poucos os serviços que ainda funcionam. Grande parte das lojas, dos bancos, dos supermercados têm as portas fechadas. Muitos habitantes fugiram da cidade, mesmo depois do anúncio de cessar-fogo feito em Minsk no início de setembro. Os militantes pró-russos da autoproclamada República Popular de Donetsk passaram a ditar as regras. A indústria mineira era um dos suportes económicos desta região. Agora a maioria das minas foi destruída. A exploração de Turdivske começou a ser bombardeada em julho. Situa-se a menos de 1 quilómetro da linha de conflito. Apenas 200 dos 1.600 trabalhadores ficaram. O responsável explica como é que se viu forçado a praticamente parar a produção. No dia 2 de agosto voltaram a bombardear. Depois disso era quase diariamente. Os trabalhadores começaram a ter medo de descer à mina. A produção continuou até 15 de agosto. Mas eu, como responsável, não tinha coragem para os mandar trabalhar. Alguém podia ser apanhado pelos bombardeamentos, ou podiam ficar operários lá embaixo, e depois não tínhamos hipóteses de os tirar. Gregory Kalugin foi um dos que ficou, mas o seu trabalho consiste sobretudo em limpar os destroços. Apesar de haver partes desertas, há vários habitantes que permanecem na zona. As milícias separatistas avisam os residentes da iminência de um bombardeamento. Inúmeras casas já foram devastadas. Gregory receia que a próxima seja a sua. Eu vejo as coisas de outra maneira. Para mim isto não devia ser nem da Rússia, nem da Ucrânia. Devia ser um território à parte, a zona tampão de que os ucranianos tanto falavam. Há 3 meses que não temos eletricidade. Todos os cabos foram destruídos. Não há iluminação nem nas ruas, nem nas casas. De vez em quando temos água, mas falta tudo o resto. Vocês viram, vocês filmaram o gasoduto. Também não temos gás, porque as bombas devastaram tudo. E o abastecimento foi cortado. Eu continuo a trabalhar, mas não sei se vou ser pago. Todos nós nos perguntamos se ainda vamos receber alguma coisa. Turdivske situa-se entre a cidade de Donetsk e a zona residencial de Marinka, controlada pelas tropas ucranianas. A linha de fogo circunda esta área. As milícias pró-russas instalaram as bases junto às partes habitadas e à mina de carvão de Turdivske. Para chegar a Marinka é preciso atravessar os postos de controle dos separatistas e dos militares ucranianos. Os confrontos entre ambos os lados, com artilharia pesada, deixaram edifícios arrasados e muitas histórias trágicas. As nossas crianças andam por aí, deixaram de ir à escola. Se for naquela direção, vê uma das escolas destruídas. Outra ficou sem janelas, sem nada. Já nada aqui funciona, em Marinka. Apesar de tudo, ainda temos eletricidade, mas não há gás, não há água. Sobrevivemos como podemos. Conseguimos conservar o carro para ir buscar comida, mas na verdade ninguém se importa connosco, nem os da República Popular de Donetsk, que não estão aqui nem na Ucrânia, que não precisam de nós para nada. Não precisam de nós. Mas que tipo de ucranianos somos nós? Eu sei falar muito bem ucraniano. Também posso falar russo. Foi o que aprendi na altura de Stalin.
Hoje, as crianças andam perdidas na rua, só sabem dizer palavrões. Na estrada para Donetsk encontramos outro posto de controle militar ucraniano. Entre um amontoado de blocos de cimento, os soldados controlam os carros que circulam. O ambiente é particularmente tenso. Um veículo com separatistas acabou de ser interceptado. Na noite anterior, 2 militares foram mortos em ataques à bomba. Eu falo na qualidade de oficial do exército ucraniano, como pai, como filho, como marido, como comandante dos homens que vêm aqui. É injusto pagar este preço para resolver as questões políticas e financeiras dos ricos. Fizemos também a estrada a partir de Donetsk, no sentido oposto, para descer até Mariupol. O trajeto entra e sai continuamente de zonas que são frentes de combate. Em agosto, a cidade de Ilovaisk foi palco de um braço de ferro que resultou no massacre das tropas leais a Kiev. Foi um ponto de viragem no conflito. O governo ucraniano tinha negociado a retirada dos seus soldados com os insurgentes, num acordo apoiado por Vladimir Putin. Mas os militares foram atacados quando desmobilizavam. Para trás ficaram vários destroços. A cidade de Mariupol, um importante porto no mar de Azov, é um centro industrial e um ponto estratégico muito disputado. Localiza-se na região de Donetsk, mas permanece sob controle ucraniano. Não falta quem diga que o pior está para vir. Eu e o meu amigo temos posições diferentes. Eu apoio a Ucrânia e ele é a favor da Rússia. Discordamos, mas conseguimos comunicar. Há um entendimento. Não é bem assim. Eu não sou pela Rússia. Sou é contra o derramamento de sangue. Nós queremos paz. Paz em Mariupol, na região de Donetsk. Eu gostava de fazer parte da Ucrânia. Eu concordo. Do meu ponto de vista, se isto se tornar na nova Rússia, vai haver falências, as pessoas vão deixar de ter dinheiro. Eu sou contra. A 40 quilómetros de Mariupol situa-se a base do Batalhão Azov, uma organização paramilitar radical que se identifica como defensora do nacionalismo ucraniano, apesar de os seus membros serem muitas vezes apresentados como neonazis. O movimento integra voluntários que se assumem como um complemento do exército ucraniano. O Estado ucraniano deve ser independente e, se calhar, não devia ser democrático, ou pelo menos não uma democracia tal como existe neste momento, porque é responsável e injusta. O Estado tem de ser moralmente saudável e, obviamente, possuir uma autoridade sólida. Muitos dos habitantes que encontramos nesta região sublinham, acima de tudo, que ninguém entende a essência do problema que se vive aqui, nem a Ucrânia, nem a Rússia.